Esta é mais uma produção do Grupo Socorrista Itaporã. Abra seu coração e se ligue com Jesus. Boa noite mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Feliz 2025 para todos nós. Meu nome é Veridiana. Estou muito feliz de estar aqui, sempre estou muito feliz de estar aqui, não tem erro. Quando eu estou aqui, eu estou muito feliz. E a gente hoje vai falar... O livro mudou, ou seja, acho que a semana passada teve, né, gente, trabalho? O livro mudou, mas é do mesmo espírito, Hamed, que trata de assuntos complexos de maneira simples, para que a gente possa entender. O meu ainda não chegou, mas uma companheira muito querida, a Fátima, me mandou a imagem da lição para eu poder fazer a palestra, tá? Então, o livro chama A Busca do Melhor, e a lição é Cada Novo Dia. O tema dessa palestra é renovação com Cristo, porque é a única maneira possível de renovação real. Porque, com o material rico que o Cristo nos deixou, com o material de valor eterno que ele nos deixou, se a gente não está se renovando de acordo com esse material, né, de acordo com esses ensinamentos, a gente está no campo de ilusão. E continua... que nem andar na esteira, na academia, só que emagrece, né? Só que na vida, não. A gente anda e aí não parece que não sai do lugar, e não sai mesmo, fica patinando. Então, essa lição ela é sobre escolhas. E ela começa com esse texto, eu fui pegar a pergunta, porque é uma resposta à pergunta do Livro dos Espíritos, de número 532. Tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e favorecê-las com a prosperidade? Kardec, provavelmente ali, mais uma vez, queria medir, né, o quanto os espíritos interferem na nossa existência, o quanto eles podem interferir, o quanto eles podem nos auxiliar. E aí, a lição inicia: sabei também que depende frequentemente de vós afastar esses males, de nós, né, de cada um, ou pelo menos de atenuar, de amenizar. Deus vos deu inteligência para dela vos servir. E é nela, sobretudo, que os espíritos vêm nos ajudar, sugerindo-vos pensamentos propícios. Para que os espíritos possam, os bons espíritos possam nos auxiliar, mentores, amigos da luz, enfim, é preciso que a gente tenha o quê com eles? Pelo menos por um momento. Sintonia. A gente precisa se conectar. Porque senão a gente vai ouvir. Não vai conseguir. Por quê? Porque eu estou na faixa da dor, do desespero, daquela situação, aquele desafio que eu acho que não tem solução, porque eu não estou conseguindo ver, então eu acho que não tem. Eu preciso me sintonizar, é necessário para que eles possam agir, me intuindo de alguma maneira, aliviando, me trazendo um pouco de esperança, porque senão as minhas escolhas vão continuar com base naquela sintonia em que eu estou. Assim como na Terra existem pessoas de todos os tipos, no plano espiritual também existem os espíritos bons e os maus. Quem seleciona a chegada de um ou de outro são os teus pensamentos. Mas como é que eu vou saber que tipo de espírito eu estou atraindo? Se perguntando várias vezes ao dia. O que eu estou pensando em fazer agora me aproxima ou me afasta de Deus? Eu poderia contar para os outros o que se passa na minha cabeça neste exato momento? Dependendo da resposta, fica fácil imaginar que tipo de espírito estará ao seu lado. Mas eu sou humano, isso nunca vai ter solução. Tem solução sim. A solução, Divaldo, é o amor. Eu adoro esse filme. Eu não lembro o nome dele. É Divaldo mesmo? Ah, olha que simples, não lembro o nome. Ah, poxa vida, que difícil, por isso que eu não lembro. É demais, eu recentemente revi várias coisas que eu não lembrava para, né, aquilo ficar gravado em mim, porque a missão desses espíritos, né? E essa mensagem que Joana de Ângeles traz para ele é simples, é direta e até parece que é fácil. Não é. Por causa de nossas imperfeições, ainda não é tão fácil. Mas é claro, a lição ela é clara. Com quem eu me sintonizo? O que eu estou fazendo me aproxima ou me afasta de Deus? Mais importante do que
eu, naquele momento, tomar uma decisão que me aproxima de Deus é eu saber a decisão que eu estou tomando. Se ela me afasta, por que eu ainda tomo essa decisão? Por que ela ainda me agrada? Por que eu ainda não vejo uma outra solução, uma outra escolha? Porque isso é o autoconhecimento. É só dessa maneira que a gente vai conseguir fazer escolhas mais conscientes. Nossa vida é feita de uma sequência de escolhas. A gente elege projetos, atividades, estudos, companhias, no campo físico e no campo espiritual, como a gente vê no vídeo. No entanto, a gente tem que abandonar algumas dessas escolhas que são feitas cegamente. São opções de vida, efetuadas sem clareza, sem reflexão nenhuma. Que são aquelas decisões que nós tomamos ou no automático, num processo ansioso, sem reflexão nenhuma, e depois a gente pode dizer, se eu tivesse parado para pensar um pouquinho, talvez eu tivesse escolhido um outro caminho. Talvez eu tivesse feito um pouco diferente, mas era só uma pausa, bem pequenininha, era respirar, tomar uma água. Porque as escolhas que a gente precisa prestar atenção são aquelas pequenininhas, no dia a dia, desde quando a gente levanta até a hora que a gente vai dormir. A gente não vai esperar uma grande escolha que vai ser um divisor de águas. Pode surgir e pode ser que a gente passe a vida inteira fazendo pequenas escolhas, como um treinamento no nosso processo evolutivo. O que já é uma grande oportunidade de estar aqui para poder exercer, né, as escolhas. Conhecimento prático é o que a gente adquire ou deveria adquirir antes dos acertos e equívocos, pois podemos aprender muito com eles. Seria ótimo também, né? Porque a gente não erraria 2 vezes na mesma situação, 3, 4, e a gente não falaria, gente, por que está acontecendo isso comigo de novo? Entra ano, sai ano. Tem até situações que é no mesmo mês do ano. Passa o ano, naquele mês é o acontecimento, aí você fala, consegui. Vem o outro ano, chega o mês, acontece a mesma coisa. A gente continua fazendo as mesmas escolhas, atraindo. Porque quando a gente escolhe, não é só dizer, olha, eu escolhi essa cor de sapato hoje, é branco, é preto, amarelo, não interessa. Tá, é uma escolha. Mas quais são as outras? Eu escolhi um pensamento, ou ele invadiu, e eu deixei que ele permanecesse ali. Todos nós, em algum momento, principalmente no processo ansioso, a gente vai ter sempre um olhar para os perigos, para os riscos. Isso nasceu com a gente, faz parte da nossa biologia. É necessário, porque, lembra, a gente caçava para se alimentar. A gente morava em caverna. Isso está em nós. É necessário? É claro que é, porque é uma avaliação. Agora, se eu estiver sempre ansiosa, ansioso, nesse estado de alerta, como vão ser as minhas escolhas? Porque, a longo prazo, esse estado de estresse, ele adoece. E aí, como eu vou poder fazer escolhas melhores se eu estiver adoecida? Então, não é ruim se atentar para os riscos diante das situações. Agora, enxergar só o que pode dar errado, pensar que uma tragédia vai acontecer o tempo todo, que eu não posso sair de casa, ou o meu filho ou minha filha sai de casa e eu fico desesperada. Então, todos esses pensamentos antecipados de algo que nem aconteceu, hein? Eles fazem parte da nossa sintonia. É fácil mudar? Não, não é fácil mudar. É claro que não é. Se fosse, nós estaríamos em outro planeta, teríamos já evoluído. Como eu falei, viemos exilados de Capela, a maioria de nós, o planeta Terra. Eu já falei na segunda que eu não aguento outra transição planetária. Eu não quero outra desse jeito, mais leve, por favor, né? Mas faz parte do nosso processo de aprendizado. Então, hoje, a gente pode entender que nós estamos melhores do que nós já estivemos. E aí a gente precisa se autoconhecer cada vez mais, porque é o pleno conhecimento como Cristo tinha. Não é a segurança que ele traz, no que ele ensinou, nas escolhas que ele fez, para cada um dos apóstolos
Eram homens ignorantes. A maioria, pescadores pobres. Que escolha é essa? Para alguém que vai deixar uma herança para a humanidade de conhecimento. Jesus sabia o que ele estava fazendo o tempo inteirinho. Vamos avançar. Eu estou de olho no horário, estou ficando mais disciplinada para 2025. Eles também. O Pedro, quando ele começar a tocar, é para eu terminar. Não podemos nos considerar criaturas indefesas, atadas a inúmeros mal-entendidos. Escolher sem pensar nos levará a cometer o erro de tomar decisões equivocadas. A gente não pode jamais decidir pelos outros. Isso também é importante. Nem por eles fazer opções. Por quê? Porque o livre-arbítrio, Deus deu o livre-arbítrio a cada um de nós. Ele é limitado? Ele é, de acordo com a nossa condição evolutiva. Mas cabe a cada um a sua escolha. Se alguém nos procura pedir um aconselhamento, a gente pode o quê? Acolher, conversar, mas não direcionar a criatura ao que ela precisa fazer. A vida não é minha. Eu não tenho a bagagem emocional dessa pessoa, eu não estou vivendo o que ela está vivendo. Assim como as minhas escolhas. E escolher tem sido cada vez mais complicado e tem se tornado motivo de estudos em universidades daqui e de fora. Por quê? Porque nós vivemos um mundo moderno em que há muitas opções de escolha. Muitas. Para tudo há muita opção. Na minha geração, a minha geração brincou na rua. A gente brincava na rua. Não tinha perigo, ok, brincava todo mundo na rua. Para escolher uma brincadeira, um grupo de crianças, de 10 crianças, para escolher uma brincadeira, era um terror. Porque cada um queria uma. Aí não, porque ontem foi a sua. E depois a gente brinca disso e brinca daquilo. E eram poucas as opções, tá? A gente não precisa nem hoje, né? Hoje, para tudo há muitas opções. Há muitas opções de streamings, há muitas opções de roupas, né, de moda, de produtos de beleza, de livros, de áreas de atuação. Há muitas opções para tudo. E essa escolha pesa tanto emocionalmente que tem algumas pessoas adoecendo por causa disso. Por quê? Porque quando a gente escolhe, normalmente, o que seria? Eu escolhi esse livro para ler. Eu desço ali na livraria. Eu quero ler um livro. Vou nas férias, vou ler um romance espírita. Eu escolhi o romance que eu queria, levei para casa, vou ler, estou feliz. Não seria uma escolha natural? Com a modernidade e muitas opções, tem acontecido o quê? Se eu escolher um livro, eu desperto em mim a sensação de que o que eu não escolhi é uma perda para mim. Eu não tenho certeza se o livro que eu peguei é o melhor. Talvez a melhor opção tenha ficado na prateleira, dentre os 50 livros disponíveis ali. E para nós, seres humanos, a dor da perda é muito maior do que a felicidade de ganhar alguma coisa, por incrível que pareça. A gente pode ter a melhor notícia do dia, mas se a gente perdeu alguma coisa, é só na perda que a gente vai se concentrar. É por isso que as pessoas estão adoecendo. É por isso que escolher está tão difícil. É por isso que o convite do Cristo, desde lá de trás, é para a simplicidade. É para a gente se voltar para a gente, a nossa essência divina. É por isso que ele... Jesus veio simples, veio simples. Era necessário, porque um dia a gente precisaria voltar para esse momento simples, para fazer uma escolha, para pensar na existência. Isso são as pequenas, as médias e as grandes escolhas, porque as pequenas, elas estão sendo estudadas, contudo, é algo considerado um pouco mais fácil de se resolver, porque são escolhas uma cor de uma toalha, né? Uma peça de roupa. Só que há pessoas que ficam presas, podem ficar mais de um dia. Ou, se for uma escolha simples, como a roupa que a pessoa vai usar para sair, ela pode ficar horas ali sem saber o que ela vai resolver. Mas isso é frescura. Não é. Não é. Isso está adoecendo. Tá? Bom, vamos lá. O estado de liberdade da criatura, olha lá o que eu falei, é proporcional ao amadurecimento espiritual. O indivíduo liberto, mais que ideias ou ideais, escolhe os autênticos valores da alma, que são aqueles valores que a gente vai levar
tá? Os que nos fazem crescer, aqueles que nos desenvolvem como seres humanos e espíritos eternos. Porque reconhece que estes orientam a sua vida com lucidez. Fazer uma escolha de forma lúcida é um luxo. Não, eu tenho certeza que esse livro que eu peguei é o ótimo. Ah, mas acontece que outros ficaram lá. Depois eu pego um, eu leio, depois eu pego o outro, eu leio, depois eu pego o outro e eu leio. Não. Tudo que está lá, o que eu peguei é a pior opção, mas agora eu já estou com ela, eu não tenho o que fazer. Percebe? Isso é uma escolha que não é feita com lucidez. Ter discernimento e ânimo. O que a gente mais escuta é o quê? Das pessoas. Ai, que canseira. Ai, estou cansada. Ai, estou cansada. Ai, que difícil. Está difícil mesmo. O momento atual de transição planetária é um momento puxado. Então, a gente ouvir isso mais do que nunca, porque também os processos emocionais estão avançando. E isso é bom. Isso é bom. Porque aquilo dentro de nós, há zilhões de anos, precisa vir à tona para a gente olhar de frente e começar a trabalhar. Começar a escolher, começar a se avaliar para saber o que eu quero da minha vida. Ou o que eu quero para o dia de hoje. Um ser humano, por dia, isso não sei o que eu estou falando, tá? São estudos científicos. Faz 35 mil escolhas, mais ou menos. Eu quase desencarnei. Porque eu achei que era mais simples. Que era só escolher levantar, você vai tomar café ou não, né? Começar o trabalho, escolher como você vai começar a ordem do seu trabalho. E leva a vida desse jeito. Só que não. Nós fazemos cerca de 35 mil escolhas por dia, conscientes e inconscientes. Se eu achei que eram poucas que eu faço conscientemente, cadê as outras? Entendem? O que afeta até o funcionamento do meu organismo. Como eu falo comigo. Isso que eu sinto por mim. O que eu sinto pelo outro. O que eu desejo para o outro. São escolhas. E houve um tempo em que era assim, eu não faço bem, mas eu também não faço mal para ninguém. Não vale mais. Já passou essa época. Agora é época de fazer o bem, de sentir o bem, de caminhar para esse processo. Eu tinha, acho que foi em agosto ou setembro, eu tinha programado de tirar uns dias de férias em janeiro. E eu estava bem animada, né? Tirar uns dias de quem não gosta de férias. Eu gosto muito de dormir. É uma delícia, né? Não fazer nada. Eu gosto bastante. E aí eu falei, eu vou. Só que aconteceram algumas coisas e eu fui obrigada ao quê? A escolher. E tive que escolher adiar essa programação. Eu fiquei feliz? Não. Mas era necessário, então eu fiz uma escolha consciente. Tudo bem. E aí, já falei para ele, não tenho nada contra as redes sociais, eu acho fantástico a comunicação como é atualmente, contudo, a gente ainda não sabe usar, tá? É só o que eu penso. Então, eu não fico muito na internet. Contudo, quando dá um tédiozinho, sabe entre o Natal e o Ano Novo? Aqui depois, 2 de janeiro, porque quando 2 de janeiro cai de segunda-feira, é um ano difícil de levar, né? Ô, Sil, foi bem melhor, né? Parabéns, Sil. 2 de janeiro. Agora, segunda-feira é dia de começar o ano? Não, né, gente? Não. Mas, agora, esse ano não. Esse ano foi ali no meio da semana. Então, o que a gente ganhou? Mais uns dias para ficar... Parece que a vida está meio assim. Aí eu falei, um pouco de tédio, deixa eu dar uma olhadinha nas redes sociais, ver como é que está o mundo. E comecei a abrir. As pessoas fazendo o quê? Viajando. Esquiando, né? Andando de iate, Nordeste, que eu amo, quem vai para o Nordeste, morro de inveja de todo mundo que vai para o Nordeste, que eu adoro, Caribe. Então, assim, eu comecei a ficar meio de mau humor. E parei. Falei, parei, não vou ver mais. E aí fui fazer outra coisa, tudo bem, eu já me desconecto rápido, vou ver um podcast, ok, então. Só que eu fiquei com aquilo, eu fiquei irritada. Então, a minha irmã até falou, nossa, você tá... Ela perguntou um negócio, eu respondo, né? Moramos nós duas juntas. E aí ela, nossa, mas você está azeda, né? Ela, para falar que eu estou azeda,
porque ela tem um humor, assim, mais ou menos, ela é meio rígida. Para ela falar que eu estou azeda, eu estava péssima, né? Eu já logo pensei. Falei, ai, não é nada. E fui levando. No terceiro dia, eu falei, não, deixa eu refletir. Porque não é possível ficar desse jeito. E aí eu falei, por que eu estou assim? Eu já sabia, né? Comecei a conversar comigo quando eu tinha 5 anos. Eu já sabia, né? Enfim, foi uma decisão necessária, não era o momento, tem que esperar. Aí eu achei, estava lá no fundo, escondidinha. O que era? Inveja. Ai, gente. Espírita invejosa. Né? Eu dava pulos mentais, né? Não consigo pular tão alto. Mas, assim, eu pulava eu falei, que decepção, Veridiana, com inveja. Pessoas que eu conheço, e eu com inveja, elas estão se divertindo. Qual que é a ideia? Celebrar. Poxa, aí eu vibrando. Aí quem vai esquiar, tem uma nevasca, acabou o esqui. A pessoa fica presa, né? A pessoa está na praia, aqui as praias do nosso litoral impróprias para banho, ou com borrachudos, a pessoa também não aproveita nada. Pegou virose. Eu fiz assim, gente, eu fiquei até com remorso. Mas foi inconsciente. Mas eu peguei. O importante é que eu refleti e peguei a coisa. Então, e aí, cresce, Veridiana. Eu falei, cresce você, se situa, vamos celebrar. As pessoas estão comemorando. Mas, Sérgio, você não, tá? Sérgio, meu cliente. Eu fiz a viagem dele. Não, foi tudo ótimo. Você ficou doente? Não ficou doente. Não sei, tá? Não, eu senti inveja deles também, que eles mandaram uma foto maravilhosa. Eu falei, gente, olha que sol! Já cresce aquele olho gigante, sabe? Ai, que sol! Como eles estão bronzeados! Eu fiquei um pouco, sim. Mas, confesso. E aí, o que eu faço, né? Já entendi esse ponto em mim. Agora, eu olhei para ele de frente, posso trabalhar. Ainda sinto inveja. É bom? Não, claro que não. Para o outro, então, é péssimo. Para mim também é terrível. Mas eu peguei. Só peguei por quê? Porque, em algum momento, aquilo me incomodou tanto que eu precisei analisar. Então, a gente faz isso. O Cristo nos ensinou a fazer isso. Ele fez isso com os apóstolos. E é um bom caminho. Olha lá. 35... Ai, gente, olha isso. Até agora eu estou inconformada. Lembrem-se, 35 mil decisões por dia nós tomamos. E uma outra coisa que a gente precisa observar, quando a gente faz as nossas escolhas, quando a gente se compara, eu fiz uma escolha pior, aquela pessoa fez uma escolha melhor, a gente entra num estado de vitimismo. E isso também nos atrasa bastante, porque a gente está dizendo o quê no estado de vítima? Todo mundo tem melhores oportunidades do que eu. Então, eu estou dizendo que Deus ama mais a outra pessoa do que ama a mim. E isso não é real. Estamos todos ligados pelo mesmo amor divino. Temos todas as mesmas oportunidades dentro do nosso histórico reencarnatório. Ninguém está dizendo, olha, você vai comer sopa de pedra aí a existência inteira, porque você tem que resgatar. Não é assim que a coisa funciona. Há um sinal nosso de desejo de melhoria, de redirecionamento, a gente já recebe apoio e suporte. Quando a gente muda a sintonia. Chico, sabe como o Chico era, né? E ainda deve ser na espiritualidade. E agora mentor de Emmanuel. Tem a chance de... Eu não tenho condição emocional de ter Emmanuel como meu mentor, acho que nem 100 encarnações. Uma pessoa chegou para o Chico e falou assim, Chico, estou revoltado, sabe? Estou bravo, porque nada dá certo na minha vida. E tem um cara lá, meu vizinho, que ele, olha, faz tudo errado, é uma pessoa má, vive em trambique, mas, olha, ele tem o carro do ano, mora numa casa super boa, tem grana, que é geralmente as comparações que a gente faz mesmo. A gente repara no sucesso da outra pessoa, como está a condição financeira dela. E como está aqui, ó, porque todo o resto vai ficar. Né? E aí Chico diz para ele, não fica assim, meu irmão, sabe por quê? Agradece. Entende? Chico falando para você agradecer um negócio desse.
Agradece. Sabe por quê? Porque você já está colhendo e ele ainda está semeando. Entende? Chico mostrou para ele que a situação era a mesma. Ele também teve a oportunidade de semear. E já estava colhendo, inclusive, diante do problema que ele trouxe para o Chico. E o outro irmão ainda estava na oportunidade de semear e se redirecionar. É esse o processo. A comparação, ela nunca deve ser feita. Porque nós somos seres únicos, com trajetória única. Gente, está muito dando tempo. Vocês viram? Estou demais hoje. Qual é o peso dos valores do Cristo nas minhas decisões cotidianas? Essa é uma pergunta antes de cada escolha. Como eu me preparo para as escolhas? Eu decido no ímpeto, no impulso, ou eu reflito sobre aquilo? Estudos trazem. Esses estudos foram feitos no Hospital Metodista de Manaus. Aquele neurologista que eu ainda não lembrei o nome. Quando eu vier aqui da próxima vez, eu vou trazer, porque vale a pena assistir a entrevista dele. Estudos feitos lá trouxeram um resultado muito interessante de quando a gente ora, de quando a gente está em prece. A área que atua quando a gente está em prece, a área do cérebro, isso eles fizeram com ressonância magnética, tá? Equipamentos que esses hospitais metodistas, eles investiram, ele explica que eles investiram muito para os estudos da neurociência, estudos do cérebro, do funcionamento dele, diante das emoções, das escolhas, da fé. E ele mesmo diz que ele não orava, que, aliás, ele não acreditava em nada. Quando ele foi trabalhar lá como neurologista, ele diz que antes de começar cada reunião, né, cada trabalho, ele se reuniu em prece, e que ele achava aquilo super bizarro. Ele não entendia qual era a utilidade. Então, é muito legal, porque um cético vai fazer esses estudos. E isso é ótimo. Porque aí ele não acreditava em nada. E começou, para ele, o importante era a base científica. Então, ele não tinha nenhuma opinião formada. Ele foi ver a partir do que ele estava aprendendo com as experiências, né, com os estudos científicos que ele fazia. Então, através dessa ressonância, a prece atua no lobo pré-frontal, que, entre outras coisas, é o campo da decisão. É aí que eu vou fazer as escolhas. Quando a gente está em oração, essa área do cérebro recebe por minuto 7 ml de sangue a mais. Então, oxigena. Além disso, recebe uma carga de dopamina, que é equivalente, só a oração faz isso. Leva essa quantidade de sangue para essa área do cérebro, que é das decisões, e essa carga de dopamina, ela equivale ao amor. E a dopamina, que é, entre outras coisas, que se chama do hormônio, o neurotransmissor da felicidade. Então, a prece, ao contrário do que a ciência vinha estudando, e agora eles estão observando um outro caminho, ela não relaxa como a meditação. Ela estimula, ela melhora a cognição, que é a nossa área de memória, de aprendizado, eu raciocinar, junto com a área de escolha. Então, eu posso pensar melhor num acontecimento igualzinho. Poxa vida, como é que eu fiz da outra vez? Eu acho que se eu... acho que eu fizer diferente agora, vai ter um resultado novo. Por quê? Porque eu estou estimulada com a prece. Olha que interessante. Eu não relaxo, eu fico estimulada. Por isso que o Cristo sempre nos trouxe a fé com a ação. A fé sem ação não é nada. A fé sem obras não é nada. É para nos estimular que a prece existe. Isso já comprovado cientificamente. Então, a gente tem as ferramentas necessárias para esse caminho.
para a gente poder fazer as nossas escolhas, para a gente interromper o processo de comparação, de vitimismo, para a gente entender as escolhas das outras pessoas e diminuir o nosso campo de julgamento. São todas escolhas que a gente faz diariamente quando a gente critica alguém. E aí uma outra história de Chico, tão fofinha. Chico é demais, né? Amo Chico. Ele, na inocência dele, tinha um gato. Estava ali no jardinzinho da casa dele, tão gostoso aquele jardinzinho da casa dele. E ele estava com o gatinho, os passarinhos vinham, tal. E, de repente, um passarinho estava no chão, o gato foi lá e comeu o passarinho. Chico ficou desolado. Desolado. Porque ele pensou, meu Deus, como esse gato pôde fazer uma coisa dessa? Né? Comeu o passarinho. E ele ficou mal, ele ficou de cama. Ele não queria comer, ele não se alimentava. Ele realmente ficou abatido por causa daquilo. Ele adoeceu. E aí, uma das senhorinhas, né, que cuidavam dele falou, mas, Chico, você não pode ficar desse jeito. Você precisa se alimentar, você vai ficar doente, vai ficar grave isso. E aí eu vou fazer uma canja para você e você vai se alimentar. E aí ele mais ou menos, né? Ai, não estou com vontade, mas ela falou, mas eu vou fazer. E preparou uma canja para ele. Ai, é tão bom alguém fazer comida para nós, né? Ai, que delícia. Eu adoro que alguém faça comida para mim, né? Quando sou eu é tão chato, não é a mesma coisa. E aí ela fez uma canja para ele, deu um prato, ele foi comendo devagarinho, foi comendo. E aí ele gostou e falou, ela quer mais um, Chico? Ah, eu quero. Comeu mais um pratinho de canja. E aí, comeu, ela falou, vou te trazer mais, parecendo eu, Chico, vou querer mais um pratinho. E aí, mas ele já estava se sentindo, né, renovado. Aí, quando ele estava no terceiro prato de canja, quem chega? Emmanuel, óbvio. Emmanuel, chega Emmanuel. E diz assim, tá boa a sopa, Chico? Tá boa a canja? Tá, estou me sentindo bem melhor. Ele falou, então, na canja tem galinha. Qual é a tua diferença para o gato? Aí Chico fica mudo. Aí Emmanuel disse para ele, você está vendo? Quando a fome aperta, entendeu a situação do gato? Quando a fome aperta, é isso. Trouxe essa lição, que é de julgando o gato. Né? É até difícil dizer, mas vou julgar o gato. Não, mas ele ficou chateado. Ele entendeu que as criaturas que viviam com ele estavam envolvidas em amor, né? E que uma não agrediria a outra. Mas Emmanuel trouxe para ele... Alguém começou a tocar, foi o Pedro. Eu vou encerrar já. Eu não falei para vocês? Tá combinado. Mentira, é ele que faz isso de propósito mesmo. E aí... Entre ele, o violão dele, e o relógio. E eu vou encerrar com mais uma história de Chico, porque eu estou com overdose de Chico hoje. Tá? Eu assisti uma palestra, a gente tinha tanta história de Chico, eu queria contar todas. Mas essa é sobre escolhas mesmo. E é para a gente entender como, em qualquer fase da vida, a gente pode escolher. Tinha um gato na vizinhança, história com gato, de novo, né? Que ele era o cão. Era um gato, mas era o cão. O gato corria atrás das pessoas, das crianças, ele as mordia. Ele era um atormentado, ninguém aguentava o gato, e o gato era de ninguém. Ele dava um gato que era livre. E o gato, assim, as pessoas tinham medo, ninguém queria chegar perto. E um dia, uma pessoa chamou o Chico e disse para ele, Chico, olha, esse gato está passando mal aqui, no teu quintal, acho que ele está morrendo. E Chico se aproximou e observou que alguém tinha envenenado o gato, né? Porque ele era tão bonzinho, e aí alguém se sentiu no direito de dar uma lição no gato. Então, o gato estava passando muito mal. Chico se abaixou assim, perto do gato, e falou assim, olha, eu posso pedir para os espíritos, olha a simplicidade de Chico, eu posso pedir para os espíritos cuidarem de você e tirarem toda essa porcaria que está aí no teu organismo. Mas você precisa prometer para mim que você vai ser bonzinho, que você não vai mais machucar ninguém. Você vai ser um bom gatinho, né? Coisa que ele não era. E aí, o gato começou a botar tudo aquilo para fora. Tudo. E sobreviveu.
viveu na casa do Chico mais 15 anos, sem nunca mais... Não foi o gato do passarinho, esse era um outro gato, a gente deixa cada um com a sua responsabilidade. Esse gato viveu com o Chico e nunca mais ele atacou ninguém. Um animal que eu acredito, claro, na inteligência dos animais, mas um animal que não tem a nossa inteligência ainda, né? Não é como nós, ele fez uma escolha naquela hora. Então, nós podemos fazer. E, diante das nossas escolhas, por pior que seja a situação, ela pode mudar de um minuto para outro. E isso nos dá esperança. Mesmo sem vontade, façam a prece. É importante.